a todos. Les pido permiso para adelante hablar em português. Boa tarde a todos os nossos amigos aí. Acredito que não será problema, porque nós temos uma excelente tradução. Eu agradeço a todos o convite pela participação nesse evento. É uma satisfação a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência. Agradeço também o convite, a apresentação feita pelo Pedro. O Pedro é o grande mentor de todo esse projeto, então tem sido uma excelente ferramenta para a utilização dentro do Ministério Público Federal. E então é uma satisfação compartilhar um pouco dessa nossa experiência aqui com todos os nossos companheiros dos Ministérios Públicos e também das demais agências e das ONGs, enfim, todos os nossos participantes. Eu vou compartilhar a tela aqui. Bom, eu sou procurador da República, né? Eu sou do Ministério Público Federal há mais ou menos uma década e tenho atuação desde o início da minha carreira na área amazônica. E o desafio que nós enfrentamos na proteção de direitos indígenas, na proteção do meio ambiente, ele, de certa forma, ele vem se mantendo como uma constante. Assim, a forma de nossa ação em face desses crimes e a forma da repressão, ela, apesar de, em alguma medida, terem se intensificado mais recentemente, não há propriamente uma novidade no modus operandi. Então, com isso, a nossa atuação terminou por gerar várias, em conjunto com outras agências de fiscalização, como a FUNAI, o IBAMA, o ICMBio, o Exército, a Polícia Federal, terminou por a gente estabelecer um modus operandi de repressão a crimes ambientais, sobretudo a garimpos ilegais na Amazônia. Aqui nós temos alguns exemplos de operações realizadas em Roraima, estado em que eu atuei antes, e hoje eu atuo especificamente em Santarém, no interior do Pará, um local que também a atividade de garimpo ilícita é bastante intensa na bacia do rio Tapajós. E daí eu exemplifico com essas imagens, porque de um lado aqui acima nós vemos uma explosão de uma pista de pouso. Uma explosão dessa é extremamente custosa para o Estado. O custo que o Estado faz para fazer uma ação dessa é elevado. O próprio arsenal que é utilizado é muito mais elevado do que a construção, depois a retomada desta pista de pouso. O que eu quero identificar com isso é que, apesar de ser extremamente importante essas ações em loco, nós começamos a perceber que, em alguma medida, elas se mostravam insuficientes, porque nós tínhamos um custo extremamente elevado, uma operação complicada, porque o acesso não é tão fácil, com vários atores, com várias agências, como eu mencionei, e a retomada do garimpeiro para essas áreas, ele normalmente era com um custo muito menos elevado. Ressalvado a destruição, quando há uma destruição de equipamentos mais valiosos, e aí sim a gente tem um dano à atividade de imediata, mas a atividade do garimpeiro ela não exige, comparando com o retorno, um grande investimento. Ou seja, o Estado gasta muito mais do que eles gastam para realizar essas atividades. Então, nós percebemos que, a partir do momento que nós realizamos, aprofundamos as operações e fizemos uma qualificação na nossa atividade, nós percebemos que essa atuação ela era importante, mas era insuficiente. E daí que nós passamos para a etapa 2, digamos assim, a etapa da cadeia do ouro. A partir disso, várias investigações no Brasil, na Amazônia como um todo, mas especialmente em Roraima, Pará, Amazonas, enfim, essa região onde a atividade garimpeirista é mais intensa, nós tivemos um quadro de que nós começamos a identificar o comércio do ouro. E aí, nós já identificamos que essa atividade, em alguma medida, a fiscalização, as investigações, na segunda camada do ouro, ou seja, não propriamente só no garimpeiro que está lá no local, muitas vezes nem é o dono do garimpo, mas também
em quem está comercializando, quem vai ingressar com esse ouro no mercado financeiro e posteriormente vai entregar para outros países, para outras empresas multinacionais. E aí nós identificamos que aqui a gente começou a ter uma atuação muito mais efetiva do que aquela que se mostrava inicialmente. Já foi possível identificar agentes econômicos com maior poder econômico, com maior poder em geral, e aí várias operações que a gente logrou reparar, em alguma medida, o prejuízo financeiro para o Estado brasileiro e para a sociedade brasileira, e também reparar em pecúnia, porque aí nesse nível financeiro a gente já identifica pessoas com poder econômico suficiente para fazer frente ao ônus, ao dano que ele vem realizando. Enquanto o garimpeiro, via de regra, ele retorna, ele não tem dinheiro, ele é solto e ele vai voltar para o garimpo no dia seguinte. E nós começamos a identificar que nessa cadeia do ouro, a atuação ela era bem mais promissora. E o que nós, a partir disso, sobretudo pelo trabalho da Força Tarefa Amazônia, que dentro do Ministério Público Federal Brasileiro, ela organiza um grupo de procuradores. A doutora Ana Carolina era a chefe, a líder, né, a nossa coordenadora dessa força-tarefa até há pouco tempo, quando ela deixou de existir, mas a partir dessa união desses procuradores, a gente começa a fortalecer, digamos, uma inteligência dentro do Ministério Público Federal para identificar que existia, além de um padrão, existia alguns agentes comuns. E algumas investigações chegaram a, por exemplo, companhias como a Gasterne, não propriamente envolvida, mas demonstrando que esse ouro chegava a companhias deste patamar. E aí eu exemplifico como é problemática a situação da cadeia de comercialização do ouro, quando, por exemplo, no estado de Roraima, o estado de Roraima não tem hoje nenhuma permissão de lavra garimpeira autorizada. Com isso eu posso dizer com toda a segurança que todos os garimpos de ouro no estado de Roraima são ilegais. Essa é uma constatação simples. Mas, apesar disso, nós temos aqui a informação que houve uma exportação de ouro para a Índia de 194 quilos de ouro, sem ter uma mina legalizada. Então, nós demonstramos aqui o problema e aí isso confirma, de certa forma, essa constatação. O nosso problema ele seria especificamente na cadeia do ouro, porque a partir disso eu consigo identificar agentes econômicos mais fortes. Mas aí a gente se depara com o nosso gargalo nesse momento, né? O Ministério Público, assim como nossas instituições irmãs na Colômbia, no Peru, que está aqui conosco, nós temos instrumentos extremamente efetivos, seja para punição penal, no âmbito penal, seja para reparação no âmbito civil. O Ministério Público dispõe de inquérito civil público, de medidas investigativas, de ações civis públicas. Então, juridicamente, nós temos instrumentos que permitiriam, em tese, fazer frente a esse desafio com muita efetividade, juridicamente. O nosso problema, então, um dos nossos grandes desafios era mensurar o dano. A partir do momento que eu identifico quem adquire e quem são os responsáveis, ainda que indiretamente por esse dano, e dentro do direito brasileiro é permitida a responsabilização de quem é responsável, mesmo que indiretamente, de alguma maneira contribui para aquele dano, eu consigo identificar o agente, eu consigo identificar os ilícitos, mas eu tenho um problema sério de reparação. Num primeiro momento, a gente passa a trabalhar única e exclusivamente com o valor do ouro comercializado, que é o dano patrimonial em face da União do Brasil, que é o detentor, que é o legitimado, que é o dono daquele ouro que foi indevidamente usurpado. Mas isso é insuficiente, porque o Pedro demonstrou para nós todos, com muita clareza,
a série de impactos ambientais, a série de problemas socioambientais que é causado por essa atividade. Significa dizer que simplesmente reparar o custo do ouro é praticamente nada. Então, a partir disso, como é que a gente agia, né? Como é que era efetivamente a nossa atuação? A gente não tinha parâmetros claros, nós tínhamos pedidos, quando era para fins de reparação do dano ambiental e quanto era para fins de danos socioambientais a populações indígenas, a outras comunidades tradicionais. Como a gente sabe, muitos desses ilícitos ocorrem diretamente em face de indígenas que arcam com o ônus disso. Nós tínhamos que fazer um pedido por arbitrariedade. Nós identificamos um valor que parecia justo e nós tínhamos uma probabilidade muito menor de ter a reparação efetiva dos danos a partir disso, né? Seja para fins de pedido a mais, obviamente que o Ministério Público não tem interesse em pedir uma reparação que não existiu, ou seja, a gente não tem o interesse de pedir em excesso, mas tampouco a gente tem o interesse em pedir a menos. É obrigação do Ministério Público garantir a justa e devida reparação. Diante desse desafio, de forma histórica, né, a gente identificando esse problema, a gente, em parceria com a CSF, em nome do Pedro, especialmente, a gente realiza em 2018 um seminário em que começamos a discutir premissas de cálculo para a elaboração de um modelo de valoração econômica. Valoração econômica, evidentemente, não é a minha área, eu sou da área do direito. Nós precisávamos, então, de reunir os fiscais, apresentar as necessidades e, junto com técnicos do Ministério Público, dentro da nossa Secretaria de Perícia e Análise, e junto com a CSF, a gente partiu, então, para esse seminário, com essa discussão, que gerou, num primeiro momento, um parecer técnico da SPEA, que identificou, então, que, na média, o cálculo, né, era cada quilo do ouro gerava um prejuízo médio de 1.714. Então, eu tenho, melhor, R$ 1.714. Então, eu tenho aqui um patamar que me permitiria estabelecer com muito maior precisão qual é o dano efetivamente que eu tenho a partir de cada extração do ouro. E a calculadora, que aí o Pedro vem, e aí em 2021 finalmente é elaborada, ela traz com muito mais rigor, ela aprimora algumas premissas desse parecer, são feitos vários estudos e traz, como ele demonstrou, vários critérios que permitem a gente estabelecer vários modelos. No modelo do parecer, a gente se limitava a identificar qual era o quantitativo de ouro e multiplicar pelo possível dano para chegar em um total ali previsto. A calculadora, ela tem uma ferramenta fantástica que ela permite identificar, inclusive, como o Pedro mostrou, os locais, e aí a gente tem uma precisão maior do critério do dano, e nós temos também a identificação do modelo de produção. Essa era uma grande fragilidade que nós tínhamos antes, que inclusive chegou a ser alegada em alguns processos que o Ministério Público Federal moveu. O réu alegava que o garimpo dele, por exemplo, não era de aluvião, que é o mais comum na Amazônia, mas sim de poço. E, consequentemente, esse garimpo de poço geraria um impacto menor. E realmente ele gera. Ele gera menor, mas a calculadora agora nos permite identificar com precisão quão menor é. Só que como nós não tínhamos antes isso, o simples fato dele demonstrar que talvez o critério que a gente tinha utilizado não fosse tão perfeito, isso já deslegitimava em muito a nossa atuação. Bom, diante disso, nós temos aqui algumas experiências bem exitosas de operações que chegaram ao agente comprador do ouro e com, inclusive, o fechamento. Aqui eu tenho uma operação que foi chamada Dilema de Midas, que ocorreu em Santarém,
em que nós identificamos que todas as operações do posto de compra, e eu não estou falando errado, vou repetir, todas as operações do posto de compra, que é aqui localmente a entidade autorizada pelo Brasil para adquirir esse ouro e fazê-lo ingressar no mercado financeiro, todas, sem exceção, eram ilegais. Todas. Isso demonstra que havia ali um completo descontrole e demonstra que a fragilidade do nosso sistema permitia esse descontrole e essa facilidade de operações ilícitas. O agente comprador se limitava a receber um documento em papel e ele declarava com caneta, BIC, sem qualquer sistema informatizado, que esse ouro era de uma determinada procedência, quando nós sabíamos que, na verdade, era de uma outra procedência, de uma área indígena, de um local que não poderia ser explorado. Enfim, ele era ilícito e ele estava ali recebendo uma falsificação, uma falsidade ideológica para permitir o ingresso. O valor, o montante global das operações deste posto de compra, que foi fechado, o Ministério Público Federal pediu o fechamento dele, porque, afinal de contas, por quase 5 anos, ele operou todas a atividade ilícita, ou seja, ele desenvolvia efetivamente uma operação ilícita e não apenas eventualmente incorria em alguma ilegalidade. Ele foi fechado e o Ministério Público quantificou um dano patrimonial de 74 milhões de reais para o Estado brasileiro. Esse é o dano patrimonial. Se nós não tivéssemos um parâmetro de critério para a fixação do dano socioambiental, este seria o único dano em que nós nos basearíamos. Ocorre que, a partir da identificação dos critérios que sustentam hoje a calculadora, nós identificamos que, na verdade, o dano para a sociedade brasileira, ambientais e socioambientais, ultrapassava pelo menos a margem de 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. E pasmem, senhores, quando nós discutimos com a empresa, a proposta dela de acordo foi de 144 mil reais. 144 mil reais era a proposta de acordo, porque supostamente esse era o lucro que efetivamente ela tinha em face de um prejuízo que ela gerou para o Estado brasileiro de mais de 1 bilhão de reais. É uma desproporção sem tamanho. O quanto a sociedade brasileira paga para um baixíssimo lucro de algumas determinadas pessoas é absurdo, né? E, mais recentemente, a gente teve também, essa é uma foto da Operação Ouro Frio, que foi decorrência daquela operação anterior. No momento da apreensão, nós identificamos 44 quilos dentro da casa de um investigado. Essas são as fotos da apreensão. E aqui, mais uma vez, as operações dele giravam em torno de 13 milhões de reais. Esse é o dano patrimonial em face da União, se a gente faz a estimativa apenas do ouro. No entanto, com base nos critérios que amparam a calculadora, nós conseguimos judicialmente um bloqueio numa ação civil pública de 268 milhões de reais. Ou seja, enquanto o dano patrimonial era apenas 13 milhões, no âmbito civil, demonstrando o que aquilo representava de dano social, nós chegamos ao patamar de 268 milhões de reais. E esse foi o valor que o Ministério Público requereu para fins de danos ambientais e socioambientais, e foi o que foi efetivamente determinado pelo juiz. Eu tenho certeza que, sem uma calculadora, sem esses parâmetros claros, nós jamais teríamos conseguido um deferimento de uma ordem dessa com um importe financeiro tão maior do que a própria operação. Porque, evidentemente, se nós não tivéssemos um parâmetro claro, o judiciário entenderia que o nosso pedido era excessivo. Mas, a partir dos parâmetros que nós fixamos, não só o juiz local em Santarém determinou o bloqueio de 268 milhões de reais, como o Tribunal Regional Federal
manteve. Então, essa decisão hoje, ela se encontra mantida no Tribunal Regional Federal e não tenho dúvidas, graças aos critérios que foram estabelecidos dentro da calculadora. Tá? Então, sem isso, a gente não poderia jamais ter chegado a uma garantia. Essa garantia é provisória, o processo ainda está em curso. Isso que eu estou falando já está público, porque foi retirado o sigilo de parte desse processo. Mas sem esses critérios, jamais teria sido deferida, eu não tenho dúvida. E provavelmente, se nós pedíssemos apenas a metade disso, 100 milhões, provavelmente o judiciário acharia que ainda era um valor excessivo, considerando que o valor patrimonial era apenas 13 milhões, ou seja, mais de 10 vezes, né? Então, eu elenco aqui, já caminhando para a conclusão, que nós ganhamos com a calculadora, primeiro, esse parâmetro claro e objetivo. Isso é importante para o Ministério Público, é importante para a sociedade, é importante para o judiciário também. Nós temos também o princípio do poluidor-pagador que é atendido. Eu tenho aqui exatamente a medida do dano, vai ser efetivamente reparada. Eu não vou permitir que danos sejam sonegados e que a sociedade pague por eles. Eu tenho uma medida também, uma ferramenta que me dá uma persuasão muito maior do que se eu fizesse um pedido aleatório. Haveria a chance de o juiz fixar 100 mil reais, 500 mil reais e achar que isso era o suficiente, ou muito ainda. E eficiência e tempo. Nós temos aqui, isso não diferencia na Amazônia dos nossos países vizinhos, nós temos distâncias que nem sempre permite que um perito vá até o local, uma perícia que envolva profissionais de diversas áreas, uma perícia complexa, custosa, que dificilmente a gente vai conseguir fazer em todos esses garimpos. Então, de forma objetiva, rápida, eu consigo, a partir desses critérios, a partir da calculadora, em alguns minutos, literalmente alguns minutos no máximo, identificar exatamente qual é o dano advindo de uma determinada atividade ilícita. E aí, em termos de exemplo de rapidez, eu cito aqui um exemplo que a Polícia Federal realizou de uma operação ainda ontem. Nessa matéria que foi realizada em garimpos da região, nós temos aqui que na matéria a estimativa do dano ambiental é de 74,5 milhões. Eu tenho certeza de que a Polícia Federal provavelmente se baseou na calculadora, nos critérios que nós temos para fixar esse dano. É porque, como eles estavam lá, seria impossível em um dia chegar a essa estimativa se nós não tivéssemos esses critérios tão bem estabelecidos. Então, a gente ganha em eficiência, a gente ganha muito em eficiência, a gente tem agilidade, a gente tem precisão, a gente tem condições de que isso realmente seja reconhecido no judiciário. E além disso, meus amigos, apenas concluindo, então, eu visualizo, para além das reparações específicas, que é o que o Ministério Público Federal lida diretamente, eu ainda vejo que a calculadora ela se torna uma ferramenta extremamente importante para a tomada de decisões pelo poder público, porque, afinal de contas, a partir do momento que eu tenho a identificação do quanto é caro para a sociedade, do quanto é grave esse dano, eu tenho possibilidades de orientar de uma forma muito mais precisa tomadas de decisões sobre liberação, sobre autorização de garimpo, sobre medidas de fiscalização e também, inclusive, sobre a elaboração de propostas legislativas que alterem o marco normativo, eventualmente facilitando ou não. No Brasil, hoje nós temos um projeto em andamento que visa, em alguma medida, autorizar, flexibilizar, inclusive em terras indígenas, a mineração. Hoje nós não temos uma lei nesse sentido, em terras indígenas toda a mineração dentro do Brasil é ilegal, mas a calculadora, com certeza, ela permite um aporte que vai viabilizar uma discussão social muito mais consciente, muito mais clara dos impactos que esse tipo de atividade vai gerar para a sociedade, dos impactos que as pessoas vão sofrer. Na nossa região, nós identificamos que
vários desses problemas, desses impactos que o Pedro mencionou, da calculadora, já estão concretamente demonstrados. Na bacia do Rio Tapajós, alguns estudos já demonstram que nós temos uma grande concentração de mercúrio e já temos também casos, evidências concretas, estudos demonstrando com segurança de que, sobretudo, as populações ribeirinhas, indígenas da região e também os garimpeiros, os próprios trabalhadores, já têm sofrido de sérios problemas neurológicos, especialmente. Mas, além de neurológicos, gastrointestinais, cardíacos, enfim, uma série de problemas que já tem sido possível identificar, não só na população adulta, como nos jovens e nos recém-nascidos. Então, isso é extremamente sério, tem acontecido. O mesmo estudo realizado pela Fiocruz na terra indígena Yanomami demonstrou que vários Yanomamis já também sofrem de doenças causadas pelo mercúrio. E nós temos hoje uma estimativa que indica que a cada ano é dispensado um quantitativo de 7 toneladas de rejeitos de sedimentos no rio Tapajós. Isso, para apenas uma estimativa, é o equivalente a cada 11 anos ao que a barragem da Samarco lançou no Rio Doce no incidente que ocorreu na Bacia da Samarco. Ou seja, eu quero dizer que neste exato momento eu tenho um evento catastrófico da natureza do rompimento da barragem de Samarco, que é considerado o maior desastre ambiental do Brasil, acontecendo nesse exato momento. E daqui a 11 anos ele vai se consumar, vai continuar se consumando. E com a intensidade que aumenta, nós teremos cada vez mais uma série de problemas de saúde. E, inclusive, nós já temos recomendações do Ministério da Saúde para que indígenas deixem de comer peixes na intensidade, na frequência que eles comem tradicionalmente. Imaginem a violência que é você retirar a maior fonte de proteína de um determinado grupo, que compõe muitas vezes a sua forma de viver, o seu alimento essencial e que você tem em abundância, e de repente você limita o consumo do peixe que está ali para ser retirado. É uma violência que tem acontecido sem tamanho, e eu acredito que até para toda essa finalidade, a gente tem muito a ganhar com a utilização da ferramenta para efetivamente evitar o desastre que tem acontecido e trilhar rumos melhores. Agradeço a atenção e continuo aqui à disposição de todos. Muito obrigado.